economia, mais precisamente mercado financeiro, mercado que aqui no Brasil hoje está com movimento negativo desde a abertura dos negócios. O dólar comercial agora sobe 0,92%, cotação de venda em R$ 3,29, bolsa recua 1,2% e nós estamos na linha com José Francisco de Lima Gonçalves, que é economista do Banco Fator. José Francisco, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Francisco, nós tivemos uma repercussão negativa do reposicionamento aí de representantes do governo americano em relação ao aço, o anúncio também de medidas de retaliação contra a Rússia por causa da intervenção que houve, interferência nas eleições lá. Então há um clima no exterior, inclusive problemas entre a Inglaterra e a Rússia também, e o Brasil acaba sentindo mais isso porque o Brasil seria um dos países mais penalizados por essa sobretaxa, a alíquota de 25% que deve ser cobrada e imposta lá pelos Estados Unidos. Eu queria a sua avaliação da reação do mercado. Olha, Denise, você fez uma lista aí que é bastante pesada, né? São temas dos mais variados que giram em torno de Trump de um lado e do outro, né? A Rússia e Estados Unidos. E essa agenda é uma agenda que tem um... José Francisco, oi. Se você pudesse reposicionar, não está pegando bem o celular, nós estamos com muita interferência, vamos tentar novamente. Eu vou lá. Assim tá melhor assim, Denise? Acho que sim. Vamos lá, comece de novo, por favor. Você fez uma lista muito densa dos temas que estão o problema aí é que entre Putin de um lado e Trump do outro, não existe muita perspectiva de que esses temas sejam tratados de maneira mais civilizada, vamos dizer. Então, essas decisões unilaterais e esses truques, essas jogadas, tendem a manter essa incerteza num nível importante. Agora, eu acho que isso pegou mais hoje. Eu não sei se vai ter efeitos muito fortes sobre preços de ativos, né? A história do aço, ela é preocupante de um lado, mas mais porque nos pega, né? Canadá e México, vizinhos, já estão fora. Alguns outros países que comerciam com os Estados Unidos têm condição de obter alguma coisa, de dar alguma coisa ao invés de perder o espaço no aço. O problema é o Brasil, né? Porque se o Brasil não vender o aço para lá, não se sabe bem para onde ele vai vender. Aí você tem sim um risco bastante importante. Mas eu ainda acho que o conjunto das medidas do Trump não tem muito como dar certo, sabe? Porque o mundo hoje, quando a gente fala de globalização, a gente está falando de uma interdependência entre economias que é muito grande, é a maior da história. Então, uma guerra comercial tende a doer em todo o mundo de maneira generalizada. Não é como quando você consegue empurrar um problema para o teu vizinho. Numa situação como a de hoje, se eles não importarem aço, eles vão ter problemas lá dentro, né? Porque eles não têm como viver sem o aço. Se pagar a tarifa, vai ter alta de preço, você vai desequilibrar as coisas na própria economia americana. Então, eu tenho sérias dúvidas sobre a manutenção dessa tentativa de mexer no comércio mundial. Agora, por enquanto, fica esse clima de expectativa, os países se posicionando para ver qual a reação que pode ser tomada, pode ser adotada. O Brasil, inclusive, estuda a possibilidade de recorrer ao OMC, são processos muito demorados, né? Agora, Zé Francisco, nós também tivemos a divulgação do balanço da Petrobras, que teve no ano passado um prejuízo de 446 milhões de reais, foi o 4º ano seguido de prejuízo. Esse resultado negativo foi atribuído principalmente ao fato de a empresa ter pago 11 bilhões e 198 milhões de reais aos Estados Unidos para interromper as ações judiciais. Agora, já se imaginava um resultado negativo, mas ele veio pior do que se previa. Isso também tem repercussão no mercado, não?
Tem, sem dúvida. A Petrobras é uma enorme referência para a economia e para a Bolsa, né? Para o mercado de capitais em geral. Mas se a gente olhar bem, vamos olhar a empresa de 3 perspectivas, né? A primeira, operacional, exclusivamente, que é extrair e vender petróleo, eu acho que você tem já visível claramente uma recuperação muito importante da empresa. Eu acho que as perspectivas de rentabilidade do lado operacional são bastante animadoras. Tá? Isso pode não ter aparecido no resultado, porque o resultado envolve as outras 2 coisas. A segunda coisa é a estrutura de dívida. Quer dizer, dependendo de como é o peso da dívida no teu balanço, de qual é o custo dessa dívida e como ela está programada, você afeta o resultado, mesmo que as operações vão muito bem. E é isso que está acontecendo. Mas esse aspecto também está sendo, vamos dizer, tratado pela Petrobras. Teve uma venda de ativos muito importante no ano passado, que é para tentar reduzir uma parte importante dessa dívida. E assim vai, essa perspectiva também é favorável. E o terceiro ponto são esses temas que você levantou. A Petrobras tem lá no seu balanço uma herança bastante complicada ligada aos processos judiciais em relação a perdas que investidores tiveram, com erros, com vamos dizer, o quase colapso da empresa. Então, esse ponto, ele está sendo resolvido, agora, ele custa para resolver. A vantagem é que, se a empresa continua melhorando, você resolvendo esse ponto, você abre mais espaço para ter resultados melhores. Então, eu acho que você tem um resultado que decepcionou, mas, olhando esse conjunto dessas 3 dimensões, eu acho que a perspectiva é claramente favorável. A dívida líquida caiu para 84 bilhões 871 milhões, é o menor valor desde 2012. Então, o que você falou, a Petrobras vendendo ativos, revisando todos os investimentos aí para tentar diminuir a dívida, que já foi a maior dívida corporativa do planeta. Uhum. Sem dúvida. E o resultado operacional, eu insisto, ele é bastante robusto. Tá? Então, ajustando os investimentos, fazendo essa trajetória menos ambiciosa ou menos exagerada de investimento e continuando com o programa de redução de custo. Petróleo não tem muito custo que você consegue reduzir assim, mas alguma coisa sempre tem. Eu acho que a perspectiva é claramente favorável. Agora, Zé Francisco, para encerrarmos rapidamente, você acha que o mercado pode mudar a tendência ou um ajuste pontual? Você diz o mercado em geral hoje? Em geral, Bolsa de Valores, o dólar, a gente pode ver o movimento mais pressionado mesmo? Eu acho que você tem um espaçozinho para azedar um pouco, né? Eu acho que tem momentos em que esse pessimismo ganha mais força, porque muitas vezes você junta 3 ou 4 assuntos chatos no mesmo dia. Mas vamos lembrar, né? Esses temas todos globais, eles estão aí faz algum tempo, né? Toda a perspectiva de mudança econômica, financeira e política global está aí faz tempo e você não está num clima de grandes volatilidades, né? Então, eu acho que tem espaço para piorar, mas eu não vejo uma mudança de humor assim, numa base grande, como a gente teve em fevereiro, por exemplo, né? Foi aquele salto desagradável de meados de fevereiro. De modo que eu fico um pouco mais tranquilo. Eu acho que bom, agora, em alguns momentos. Bom, Zé Francisco, nós vamos encerrando por aqui, porque a ligação está ficando muito ruim. Nós conversamos com o José Francisco de Lima Gonçalves, que é economista-chefe do Banco Fator. Zé Francisco, muito obrigada, uma boa tarde. Obrigado, Denise, boa tarde.